A infância deveria ser uma época de alegria inocente, enquanto os adultos lidam com as coisas grandes para você. Mas algumas crianças têm que enfrentar desafios além da sua idade. A vida pode ser uma batalha difícil para qualquer pessoa que nasce diferente, mas suas condições únicas são o que tornam essas crianças tão inspiradoras. Pegue os lenços, pois isso vai ser uma choradeira. Abby e Erin Delaney. Sejam idênticos ou não, os gêmeos estão ligados por mais do que aparenta. Mas em alguns casos raros, como Abby e Erin Delaney, eles também estão conectados fisicamente. Essas belas gêmeas siamesas nasceram com uma doença chamada craniopagus, que significa que o topo de suas cabeças foi fundido. Gêmeos siameses como esses geralmente começam com um único óvulo fertilizado, mas se o óvulo se divide e depois se junta de novo, ele se desenvolve em 2 fetos siameses. Isso ocorre uma vez a cada 50 mil a 100 mil nascimentos, mas menos de 2% dos casos são unidos pela cabeça. Abby e Erin não compartilhavam apenas o topo do crânio, mas também uma importante veia cerebral chamada seio sagital. Isso significa que a separação seria bem arriscado, mas depois de uma cirurgia de 11 horas e muito tratamento, conseguiram sobreviver. Hoje são 2 meninas muito felizes, muito brilhantes e muito separadas. Mahendra Ahiwar. Você já desejou poder ver o mundo através dos olhos de outra pessoa? Bem, se você tivesse trocado de perspectiva com Mahendra Ahiwar, seu mundo teria virado de cabeça para baixo. Mahendra era um menino incrível que sofria de miopatia congênita, que é um distúrbio muscular com o qual ele nasceu, o que deixou os músculos de seu corpo finos, fracos e terrivelmente subdesenvolvidos. Essa condição afeta aproximadamente 1 em 25 mil pessoas. Pode não ser a mais rara das condições, mas Mahendra sofreu uma variação extrema. Os músculos do pescoço estavam tão fracos que não tinham força para levantar a cabeça, deixando ela pendurada em um ângulo de 180 graus. A condição também se estendia aos braços e pernas, o que significa que ele não conseguia andar. Por ser extremamente leve, a família Mahendras não teve escolha a não ser transportá-lo em uma cesta. Para melhorar a sua qualidade de vida, Mahendra foi operado em 2016 para implantar uma pequena haste de metal em seu pescoço, que o ajudou a ver o mundo do jeito correto. Mas apenas 8 meses depois, ele infelizmente faleceu. Não sei você, mas definitivamente eu estou olhando para o mundo de um ângulo diferente agora. São histórias como essa que realmente trazem uma lágrima aos seus olhos. Então, se você é fã dessas histórias, certifique-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu coloco novos vídeos todos os dias, cobrindo as histórias e fatos mais incríveis do mundo. Agora que eu dei a você a chance de secar seus olhos, vamos voltar para aquelas crianças incríveis, certo? Katie Renfro. Vivemos em uma época em que parece que os médicos sabem quase tudo sobre o corpo humano, a menos que você tenha a misteriosa condição médica de Katie Renfro. Quando sua mãe estava grávida de apenas 6 meses da jovem Katie, os médicos descobriram que ela iria nascer com megalencefalia. É um distúrbio que causa crescimento excessivo do cérebro, tornando ele muito mais pesado que a média. Mas depois que ela nasceu, Katie começou a apresentar sintomas que geralmente não são associados à doença. Até hoje, os médicos não conseguem explicar por que o seu rosto ficou tão grande, porque ela sofre de 50 ataques por dia, ou porque não consegue falar ou andar. Para ajudar a controlar a doença, essa pequena campeã passou por muitas cirurgias dolorosas, desde diminuir o tamanho de suas bochechas, língua e orelha, até uma cirurgia no cérebro. Mas não importa quantos testes os médicos façam, nada os aproximou mais de um diagnóstico. Na verdade, a condição é tão rara que os médicos acabaram batizando a doença com o nome de Katie, mas eles não perderam as esperanças ainda, e nem sua família incrivelmente amorosa. Virsavia Borum Goncharova. Essa é de partir do coração. O órgão que para Virsavia, garota de 10 anos, ficava para fora da barriga. Ela tem uma doença chamada pentalogia de Cantrell, uma condição congênita que pode afetar o desenvolvimento do externo, diafragma, coração ou parede abdominal. Mas ela nasceu com todas as formas mais extremas da doença, chamada de ectopia cordis, onde seu coração se formou fora das paredes do peito. Isso deixou seu coração quase totalmente exposto e coberto apenas por uma fina camada de pele. Ela é tão magra que, na verdade, dá até para ver o coração dela batendo forte. Essa condição é incrivelmente rara e afeta apenas cerca de 5,5 em cada 1 milhão de nascidos. A condição geralmente é fatal e apenas 5% dos recém-nascidos afetados sobrevivem quando a ectopia cordis acontece. Mas Virsavia desafiou todas as chances, tornando a sua sobrevivência ainda mais incrível. Infelizmente, a complexidade da condição levou os médicos a descartarem qualquer forma de cirurgia corretiva por enquanto, mas isso não impediu que essa garotinha de coração corajoso de viver a sua vida ao máximo. Adalia Rose. Quantos anos você acha que a youtuber Adalia Rose tem nesse vídeo? Embora ela possa parecer além da sua idade, na verdade tem apenas 13 anos. Embora não pareça, apenas ouça sua voz.
Veja, ela sofre de progéria, uma condição genética única que faz com que seu corpo envelheça rapidamente. Tão rápido que estima-se que os pacientes com essa condição envelheçam biologicamente cerca de 10 anos em um único ano. O que isso significa é que, embora crianças como a Dália pareçam normais ao nascer, elas desenvolvem uma pele com aparência envelhecida, não crescem muito, e suas artérias endurecem prematuramente. É esse endurecimento e estreitamento das artérias que dá a crianças como a Dália a maior expectativa de vida de apenas 21 anos. Mesmo tendo o corpo de uma mulher muito além de sua idade, a Dália gosta das coisas que a maioria das crianças de sua idade faz. Gosta de games, TikToks e fazer as unhas. Isso mesmo, garota. Zoe Lush. Os pais brincam sobre embrulhar os seus filhos em plástico bolha para impedi-los de se machucar. Mas no caso de Zoe Lush, isso não seria uma ideia tão ruim. Veja, Zoe sofre de estogênese imperfeita tipo 3, uma doença genética caracterizada por aumento da fragilidade óssea, baixa massa óssea e suscetibilidade a fraturas ósseas. Isso torna o seu corpinho tão frágil que o menor agito pode causar uma fratura, quase como se ela fosse feita de vidro. Atividades simples como caminhar ou ficar em pé requerem armações especializadas e equipamentos como esse. Mesmo enquanto ela ainda estava no útero, os médicos podiam ver múltiplas fraturas em seu minúsculo corpo ainda por nascer. Embora a prevalência da osteogênese imperfeita seja estimada entre 1 em 10 mil a 20 mil nascimentos, não se sabe quantos são classificados como tipo 3. Você consegue imaginar como deve ser ter tantas quebras e fraturas tão jovem? Só de pensar nisso meus ossos doem, mas o fato de que a pequena Zoe ainda consegue sorrir, apesar de toda a dor, torna essa criança uma verdadeira heroína. Abby e Brittany Hensel. Você precisa dividir tudo com seus irmãos? Pode ser um saco. Mas você acha que seria capaz de compartilhar um corpo com ele? Pode parecer uma piada, mas para gêmeos siameses parápagos dicefálicos, não se trata de uma piada. Esses humanos absolutamente incríveis se fundem lado a lado e se unem na pelvis. Isso significa que geralmente têm duas cabeças, mas compartilham um corpo, junto com 4 a 7 membros e a maioria dos seus órgãos vitais. Como Abby e Brittany Hensel. Nascidas em 1990, essas irmãs tinham apenas 1 em 30 milhões de chance de viver mais de 24 horas. Tudo dependia de como seus órgãos eram combinados dentro de seu corpo minúsculo. Elas têm 2 corações, 2 espinhas, 2 pares de pulmões e, mais obviamente, 2 cabeças. Foi esse desenvolvimento separado da parte superior do corpo que as ajudou a sobreviver. Desde então, elas têm aproveitado a vida com o dobro de diversão. Cada uma delas controla o seu próprio lado, o que significa que elas têm que cooperar e coordenar quase tudo, desde caminhar até beber. Mas elas fazem os exames separadamente, têm interesses diferentes e até carteiras de habilitação diferentes. Se elas forem paradas enquanto estão dirigindo, quem você acha que vai levar a multa? É difícil imaginar ter que compartilhar a sua vida tão intimamente com seu irmão. Algum de vocês teve infâncias incomuns e inspiradoras? Ou conhece alguém que teve? Talvez você tenha superado algo quando criança, que o tornou quem você é hoje. Se você quiser compartilhar, por que não contam aí nos comentários? E eu posso até responder aqueles que mais me inspiram. Zhao Huikang. Em 2009, Li Liangxi deu à luz a um menino na província chinesa de Hunan, mas durante horas após o nascimento, ela teve que implorar aos médicos para que deixassem ver seu filho. E quando eles finalmente mostraram a ela, todo o seu corpo ficou dormente. Zhao Huikang nasceu com uma fenda facial transversa bilateral, que significa que a parte frontal de seu crânio não havia conseguido se fundir. Isso o deixou com 2 grandes lacunas que iam da boca às orelhas, fazendo parecer que estava usando uma máscara. As fendas faciais transversais, como a de Huikang, têm uma prevalência que varia entre 1 a 60 mil e 1 a 300 mil nascidos. Quando sua mãe procurou tratamento para Huikang em 2010, sua história foi amplamente divulgada e conseguiu arrecadar 400 mil yuans, cerca de 60 mil dólares na época, em doações para cirurgias transformadoras. Huikang passou por 2 operações bem-sucedidas, e embora os resultados iniciais parecessem promissores, sua família foi informada de que levaria 10 anos para ver se os seus ossos faciais cresceriam normalmente. Mas é só dar uma olhada nas últimas imagens registradas de Huikang, de 2015. As lacunas em ambos os lados do rosto desapareceram, e embora pareça haver uma leve deformidade, ele parece feliz e saudável. E no final do dia, isso é tudo que realmente importa. Jackson Buell. É preciso muita força de vontade para conseguir viver sem uma parte do corpo. E no caso incrível de Jackson Buell, isso não poderia ser mais verdade. Veja, este pequeno herói nasceu com uma grave anormalidade cerebral, chamada de microhidranencefalia, o que significa que seu cérebro parou de se formar algumas semanas após a gravidez. É uma condição hereditária, muito rara, que afeta menos de 1 em 1 milhão de crianças ao nascer, e infelizmente não há cura. Quando Jackson nasceu, estava faltando 80% do cérebro que deveria ter. Os médicos
médicos inicialmente disseram a seus pais que ele não deveria ser capaz de ver, ouvir ou falar, já que pensava que as áreas do cérebro que controlam esses processos estavam ausentes. Mas contra todas essas chances, Jackson foi capaz de fazer tudo isso, embora com capacidade limitada. Parece que essas partes do seu cérebro estavam lá, apenas em uma escala muito menor. Enquanto ele desfrutava de uma vida feliz, cheia de amor e apoio, ele infelizmente faleceu no início de 2020, com apenas 5 anos de idade. Mas por incrível que pareça, ele conseguiu desafiar seus médicos a cada passo de seu caminho. Um pequeno grande lutador. Bebê Chanko. Em 2017, este bebê japonês nasceu com uma característica muito incomum, uma cabeleira cheia. Aos 4 meses tinha se transformado em um topete hilariante e rebelde. Então, aos 6 meses de idade, quando a maioria dos bebês ainda está gerando seus primeiros cachos, os pais de Chanko estavam tendo que fazer cortes de cabelo regulares em seu filho, para manter a sua cabeleira miraculosa sob controle. Sua gloriosa cabeleira arrebatou a internet, acumulando mais de 340 mil seguidores no Instagram, bem como o seu próprio comercial de produtos para cabelo, Pantene. E tudo isso com 1 ano de idade. Meio que faz você reavaliar as conquistas de sua própria vida, não é? Ai, se eu tivesse usado mais condicionador na minha juventude. Mas deixando minha careca de lado, como Kancho acabou com cabelos tão atraentes, além da genética, as influências exatas do cabelo dele antes e depois do nascimento ainda são um pequeno mistério. Embora um estudo de 2006 tenha encontrado uma ligação inesperada entre a gravidade da indigestão de uma mãe durante a gravidez e a quantidade de cabelo que a criança nasce. Eu queria saber quantos antiácidos a mãe de Chanko precisou antes que a sua adorável bola de pelos chegasse. Victoria Cômoda. O maior desafio que a maioria das crianças enfrenta hoje em dia é acompanhar as últimas tendências do TikTok. Mas Victoria Cômoda, de 4 anos, tem preocupações maiores graças à sua deformidade de 1 em 1 milhão. Ela tinha hemimelia tibial bilateral, uma condição que afetava tanto seus membros inferiores que ambas as pernas estavam dobradas para trás. Uma cirurgia cara era a única maneira de ajudar a salvar pelo menos uma de suas pernas. E depois de levantar $234 mil, seu tratamento milagroso lhe deu a capacidade de andar pela primeira vez. A primeira operação de 9 horas inseriu uma série de alfinetes em sua perna esquerda, enquanto amputava a direita acima do joelho. Sua segunda cirurgia fundiu os ossos de sua perna esquerda para ajudar a fortalecê-la, e finalmente, Victoria foi capaz de dar seus primeiros passos. Com uma prótese na perna, a jovem agora pode andar, correr e brincar, graças à cirurgia que mudou sua vida. Essa campeã tem um futuro brilhante pela frente. Milagros Serron. Você consegue adivinhar o que a condição chamada de sirenomelia envolve? Nenhuma ideia? E se eu chamasse por seu nome menos científico, Síndrome da Sereia? Essa condição é uma doença congênita muito rara, caracterizada por anomalias na parte inferior da coluna e nas pernas. Faz com que elas se fundam parcial ou totalmente, dando a aparência de uma cauda de sereia. Ocorre apenas uma vez a cada 60 a 100 mil nascimentos, e um deles foi Milagros Serron. Ela nasceu no Peru em 2004, e como você pode ver, nasceu com as pernas totalmente fundidas do quadril ao tornozelo. Além do mais, ela só tinha um rim totalmente formado. Embora muitos bebês com a doença morram nos 5 dias após o nascimento, Milagros sobreviveu surpreendentemente. Ela passou por várias cirurgias para separar as pernas, e a partir daí, foi se fortalecendo cada vez mais. Ela começou a andar e dançar, vivendo uma vida feliz, como qualquer garota deveria. Mas seus problemas renais crônicos a levaram à morte trágica em 2019. Embora muitas crianças que sofram de sirenomelia não sobrevivam além de 48 horas, Milagros teve 15 anos incríveis de vida, mas essa pequena sereia se tornou um anjinho. Rama Haruna. Rama Haruna era como qualquer outra adolescente feliz e brilhante, mas ela tinha um histórico extraordinário de força e coragem, que vinha de uma misteriosa condição médica. Ela nasceu em Kano, Nigéria, e com apenas 6 meses de idade, seus braços e pernas pararam de se desenvolver adequadamente, deixando ela quase totalmente sem membros. Ela nunca aprendeu a engatinhar ou andar, e como sua cabeça cresceu para fora de seu corpo do tamanho de um bebê, ela não conseguia nem se sentar ereta. A única maneira de se equilibrar era morando em uma tigela de plástico, que a colocava em uma posição onde ela podia comer, ver e ser carregada. Apesar de sua família vender quase tudo o que tinham para pagar ajuda médica, a condição de Rama confundiu os médicos locais. Como sua família estava afetada pela pobreza, Rama e seu irmão Farhad imploravam por esmolas nas ruas da Nigéria e usavam a tigela de plástico para transportá-la. Às vezes até colocavam a tigela em uma cadeira de rodas doada à família, para dar mais mobilidade a ela. Mas sua deficiência severa não impediu Rama de sonhar em um dia começar o seu próprio negócio de mercearia. Infelizmente, seus sonhos nunca se tornaram realidade, e ela faleceu com apenas 19 anos em 2016. Espero que um dia possamos ouvir sobre uma mercearia aberta em sua memória. Hong Hong.
Pode parecer muito mais comum do que você esperava, mas 1 em cada 700 a 1000 bebês do mundo nascem com dedos extras. A condição é chamada de polidactilia, e em muitos casos é apenas 1 ou 2 dedos das mãos ou dos pés. Mas uma criança extraordinária chamada Hong Hong, da China, nasceu com um total de 31 dedos desenvolvidos. Isso mesmo, suas mãos e pés eram compostos por 15 dedos das mãos e 16 dos pés. Em alguns casos, a polidactilia pode se manifestar como pequenos inchaços ou pedaços firmes de tecido que os médicos chamam de protuberâncias. Mas não há nada de errado com os dedos das mãos e dos pés totalmente formados de Hong Hong. É incrível ver como eles são perfeitos. Curiosamente, sua mãe também tem polidactilia, como você pode ver por seus 12 dedos. A condição é uma das anomalias hereditárias mais comuns dos membros, então não é totalmente surpreendente que o pequeno Hong Hong tenha mais do que o número médio de dedos. E você, conhece alguém que nasceu com alguns dedinhos extras nas mãos, nos pés ou em ambos? Fu Wengui. Quando visto de frente, Fu Wengui parece um adolescente normal, mas de um ângulo diferente fica bem claro que algo não está certo. Com apenas 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com escoliose congênita, uma deformidade da coluna vertebral que é causada por vértebras com formação anormal, que afetam a curvatura da coluna. Infelizmente, essa condição é prevalente em 1 em cada 10 mil recém-nascidos e não se torna aparente até a adolescência. Quando Fu atingiu 15 anos de idade, ficou claro que suas vértebras não apenas se curvaram, mas também adicionaram alguns centímetros ao seu pescoço. De acordo com seu pai, Fu tinha 10 vértebras no pescoço, em vez das 7 normais. A dor decorrente dessa condição era imensa e causou ao pobre Fu toda uma variedade de problemas de mobilidade. Felizmente, os médicos do hospital Chaoyang conseguiram formular um plano cirúrgico para ajudar a reduzir o comprimento de seu pescoço. Não houve nenhuma atualização desde que isso foi anunciado. Então vamos continuar torcendo para que a redução do pescoço de Fu tenha sido um sucesso, embora é provável que haja algumas situações em que esse comprimento extra poderia ser útil. Chiyo Satriu. O espírito de luta não é uma coisa que você apenas adquire, é algo com que você nasceu. Não tá acreditando? Então é só perguntar a Chiyo Satriu. Apesar de não ter membros, ele de West Java, Indonésia, aprendeu a escrever e até jogar em seu PlayStation. Como ele conseguiu? Eu não posso nem jogar com uma mão, muito menos sem nenhuma delas. Usando o queixo e a parte do ombro, ele pode facilmente acertar um combo no controle. E usando a boca para segurar a caneta, ele consegue escrever tão rápido que acompanha os colegas de escola. Mas nem tudo é diversão. A mãe de Chiyo, Mimi, só foi informada sobre a condição de seu filho um dia depois que ele nasceu. Mesmo que tenha ficado chocada no início, ela aprendeu a se ajustar à condição única de Chiyo, ajudando a dar a ele a melhor vida que pode. Embora tenha o ajudado a prosperar, ele ainda precisa de ajuda para se locomover, tomar banho e colocar a roupa. Mas não se preocupe, são 3 coisinhas com as quais a maioria dos jogadores de PlayStation tem dificuldade. E aí, qual dessas crianças incríveis mais inspirou você? E você conhece alguém que vive com condições únicas como eles? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!